Está começando mais um episódio do podcast Smart Supply, podcast que descomplica a inteligência artificial para um planejamento de demanda mais eficiente. No episódio de hoje, você vai ter a oportunidade de acompanhar a discussão de grandes especialistas de planejamento de demanda e inteligência artificial sobre um dos temas mais desafiadores desse cenário, que é o lançamento de novos produtos e também de séries novas. Então, você vai escutar aí o Ricardo, o Fernando e o Erailson, que cada um, ao seu modo, trazem os seus diferentes olhares e geram uma discussão riquíssima. Aproveita. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Ricardo, Head de A da iSystems, e queria trazer um tema muito interessante aqui para vocês, que a gente vai debater um pouco. Na semana passada, eu tive um encontro com algumas empresas, com profissionais de algumas empresas, e a gente estava debatendo desafios com relação ao processo de previsão de demanda, de planejamento de demanda nessas empresas, e um dos temas que foi trazido para a discussão e foi muito interessante foi o tema que não é nada trivial e que acredito que muitos de vocês também tenham dúvidas ou sofram nas empresas de vocês, é o tema de lançamento de produtos, que a gente incorporou também uma parte chamada de novas séries, né? E aí, para discutir um pouco melhor a respeito desse tema, eu trouxe duas pessoas aqui que estão dentro da área de IA, o Erailson Galdino, que é nosso cientista de dados, PhD, né, que a gente chama de professor, e o Fernando Famar, que é nosso especialista de planejamento de demanda, trabalha diretamente em operação e tem bastante experiência no assunto, em operacionalizar, né, as previsões pelo background dele. Então, Erailson, Fernando, bem-vindos aí. Queria colocar esse tema na mesa para a gente poder conversar um pouco a respeito, falar um pouco dessas dores, né, que surgiram com relação a gente chama aqui de lançamento, mas falando um pouco de séries novas, né, como prever algo que não tem histórico. Como que vocês enxergam isso? Como que vocês enxergam esse desafio? E, cara, como é que a gente atua? Como é que a gente ataca? Quais soluções possíveis a gente tem aí para esses temas? Eu tenho aqui uma colinha com os principais desafios, e aí eu vou trazendo à medida que a gente vai discutindo. Mas obrigado aí pela participação, bem-vindos. Vamos bater um papo a respeito desse tema. Bom, Ricardo, obrigado pela recepção de sempre. É um prazer estar aqui de novo. Quando a gente fala de novas séries, né, fala de lançamentos, acho que uma grande dor do planejador de demanda é não ter uma referência, é não saber. O futuro ele é muito incerto, então, como a gente não tem uma base, você sabe para onde que eu vou? Esse meu novo produto, ele vai conseguir atender um mercado que eu estou esperando? Ele vai ter a volumetria que é esperada, que eu já planejei toda a minha fábrica? Então, eu acho que essas incertezas, elas acabam sendo uma dor de cabeça para quem vai planejar. Então, quando a gente não tem essa referência, a gente depende, por exemplo, de um estudo do time de marketing, do time que é responsável pela introdução desse novo produto, para falar para a gente, olha, esse SKU aqui, a gente está falando de 1.000 peças por mês. Quando eu era planejador de demanda, eu tive os dois cenários. Eu tive um cenário onde a gente planejava um produto que eu tinha uma referência, então era um phase-in, phase-out clássico, não mudava muita coisa da estética, da estrutura do produto. E tinha um outro produto que ele era uma repaginação total, então era um produto do zero. Eu lembro que as grandes discussões eram, olha, tal produto que é o que está saindo não performa tão bem, então por que o novo vai performar melhor? Porque a estética dele vai mais em encontro com o nosso público-alvo. Ok, né? E qual que é a referência que vocês têm? Nenhuma. A gente tem aqui um produto que ele é um pouquinho mais premium, mas aí você está falando no ticket médio que era o dobro do que eles vão lançar. Então, a referência não é válida. Então, pelo menos a minha dor é saber, será que isso que a gente vai planejar vai dar certo? Será que vai faltar produto ou será que vai sobrar? Porque a gente tem certeza que a gente nunca vai acertar a demanda. Só que a gente tem que ser o Aquela mais assertivo insegurança. possível. Exato. Eu tenho essa certeza. Eu nunca vou acertar na vírgula a demanda, mas eu tenho que garantir estar próximo ali da minha média, de onde eu quero para os próximos meses, para não ter nem ruptura, nem sobrar estoque, né? Não quero ser cobrado pelo CEO da empresa que eu estou com um estoque ali de milhões parado e aí pensar em alguma estratégia, alguma ação, promocionar, fazer cupom para desovar esses produtos.
Muito bom, Fer. Casos práticos. E o Erailson, deixa eu aproveitar que você está aqui, meu caro. Não tem nem na academia, assim, não tem nenhum plug and play lá que resolve essa dor do tipo fazer previsão sem histórico, não inventaram ainda? Olá, Ricardo. Olá, pessoal. Ricardo, esse problema assim de séries novas, de lançamento de produto, é, é um contexto assim bem complicado. Se a gente pensar direitinho, a gente já tem dificuldades para prever o futuro de um determinado produto que tem histórico. Agora imagine prever o futuro de um produto que ainda não tem histórico, certo? Então assim, a gente tem algumas abordagens que a gente consegue utilizar, a gente vai discutir mais sobre elas, mas já adianta assim que é um contexto bem complicado. É, Sabe, Erailson, desculpa aí te cortar, Ricardo. Eu acho que quando a gente fala de lançamento, uma coisa acho que os primeiros meses são os mais caóticos, né? O primeiro mês que a gente não sabe o que que vai acontecer, aí a gente aprende, bom, aconteceu o primeiro mês, eu vendi aqui X. Então eu já preciso aqui planejar no curtíssimo prazo para fazer um rearranjo ou para mexer na minha demanda para os próximos meses para a cadeia ela se preparar para isso. Então, eu acho que conforme os meses vão passando, essa série ela vai ganhando mais qualificadores. Assim, acho que o primeiro mês ou os 2 primeiros meses são os piores, né? Pensando em uma canibalização de produto, pensando na introdução. Às vezes a gente não faz uma introdução completa em todo o nosso portfólio. Às vezes eu tenho clientes chaves que eu coloco mais para vender e eu vou colocando nos menores ao longo dos próximos meses. Acho que no resumo o primeiro mês geralmente é o que o planejador, o PCP, o time de vendas, comercial, marketing devem sofrer mais, ao meu ver. eu vejo o que assim, eu cheguei a comentar lá e queria saber o que vocês acham, mas assim, é, se a gente pensar que o processo de previsão de demanda, ou de planejamento de demanda, ele trabalha nos três pilares de tecnologia, processo e pessoas, né, formação das pessoas ou competências das pessoas, técnicas, né, das pessoas que operam, eu penso que o lançamento ele é difícil porque ele estressa os três pilares ao mesmo tempo. Pensa, falta muitas vezes tecnologia para poder plugar algoritmos que consigam pegar a correlação, a relação espelho entre produtos, entre séries, né? Processo. Se você não tem referência, precisa que alguém te dê esse input. O Fer trouxe marketing, né, Fer? E esse input tem que vir de forma a se conectar com esse processo. Tem que vir estruturado. Eu, por exemplo, peguei feedback no corredor. Eu já peguei input, feedback indo pro elevador, sabe? Indo almoçar, alguém falou, então essas informações, elas estressam o processo, porque ele precisa estar convergindo, né? Essas informações precisam estar convergindo para o processo. E conhecimento também, porque a pessoa que faz um planejamento do lançamento, por ele não ser algo contínuo, ele está lá nascendo, ele tem muito mais variáveis qualitativas do que quantitativas naquele momento. Então, você também precisa de pessoas que tenham competência técnica, não só da previsão, mas de negócio também, né? Para ter aquela percepção de que, será que isso aqui faz sentido? Né? Porque você não tem aquela referência para poder. Então, como a gente estressa os três, faz sentido essa minha leitura do tipo, é como se eu exigisse dos três pilares para o mesmo processo, e aí é dificuldade para tudo quanto é lado. Olha, O para que mim vocês faz acham? sentido. E, assim, a gente está falando de um cenário tópico onde esses três pilares, eles funcionam. Aí a gente adiciona o quarto fator, que é o caos. Às vezes o processo, né, o projeto, enfim, esse lançamento, ele atrasa. Em um mês, 2 meses. Aí tem que colocar essa Sim, variável. A introdução que atrasou. sim. E outra coisa também que eu ia até aproveitar, Fer, para te perguntar, quando você fala assim, por exemplo, mas beleza, eu vou ter um lançamento, aí eu preciso. Qual que é o desafio? O primeiro desafio que você trouxe aqui é o de fato que havia sido mapeado, é falta de histórico, falta de referência. Né? Vou lançar um produto inovador. Eu não tenho referência, eu não tenho histórico. E aí? Aí você falou, a gente tem mais ou menos ali o input de marketing ou da área de produtos, né? Porque o lançamento de um produto é um projeto na empresa, tem investimento. Mas aí minha pergunta para você você recebia essa informação já no nível que você precisava para fazer o planejamento ou via um direcionador muito macro do tipo, vamos vender X milhões de reais? Transforma aí em SKU, mês, unidade. Como é que é?
Olha, Ricardo, eu vou ser muito sincero. Eu recebia geralmente o direcional de, vamos vender tantos produtos. Aí agora a gente tem que falar, por exemplo, voltagem, tem que falar, às vezes, a cor, falar onde que vai produzir, né? Onde que vai vender. Então, o planejador, ele vai colocando esse conhecimento, falar, bom, se eu cuido de tal categoria, minha categoria vende mais num CD aqui, menos nesse, qual que é o percentual de representatividade? Eu vendo mais de um produto aqui que, por exemplo, é o produto branco ou inox, é o produto que tem sabor de morango ou maracujá. Então, a gente vai fazendo essas representatividades para chegar num número mais azeitado. Mas, geralmente, o direcional vem, vou vender tanto. Agora, eu preciso que você trabalhe em cima de todo o histórico que você tem para a gente conseguir passar para a fábrica. Então, o time de projetos Entendi. dava aqui o número e o planejador trabalhava para seguir o fluxo. Então, às vezes E não vem, né, nem a questão de vir no calendário, às vezes não vem no nível SKU, já vem num nível de projeto, ou num nível mais macro, e tem que ser feitas as quebras, nesse seu caso específico aí, em voltagem, mas nos atributos, até chegar no produto em si, né? Que é muito mais macro, que não é um trabalho, não é um trabalho de duas mãos, é um trabalho de várias mãos, imagino, para fazer essa quebra. Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas às vezes eu imagino que vamos dizer assim, essa gestão, essa tomada de decisão, ela é muito empírica nas empresas, hein? Tipo assim, em poucos casos passa por um processo, vamos dizer, de análise de dados, de verificar produtos similares, às vezes aparenta, pelo que o Famar está falando, que é muito do conhecimento de quem está lá colocando a mão na massa em relação a essa parte do planejamento. acho que o grande ponto são pessoas fazendo esse projeto. Então, às vezes pode ter uma questão de ego, falar, esse aqui é o meu projeto, então eu preciso bater tal meta, então eu tenho que falar que esse projeto vai vender mais. Então, eu acho que tem esse fator que a gente precisa colocar, né? São pessoas e, geralmente, num processo de planejamento, na maioria das empresas, eu acho que as pessoas elas estão mais tendendo a olhar para o dela, para o time dela. E não assim, ok, é o meu número. Não, é o nosso número. Então, enquanto a gente não consegue doutrinar isso, fala, gente, processo de planejamento de demanda é um processo colaborativo. A gente está falando que é o número da empresa. Enquanto elas não tomam essa consciência, um processo, por exemplo, de lançamento, ele acaba se tornando muito moroso, porque o processo de lançamento ele não começa do dia para a noite. Tem processos, né, projetos, no caso, que é mais de um ano, 2 anos, 3 anos, que o pessoal fala, projeto, sei lá, Super-Homem, porque eles dão uns nomes diferentes. Processo Harry Potter. Então, eles vão fazendo esse projeto acontecer para sair. Então, é como se você estivesse acompanhando o nascimento do seu filho, que é que o pessoal sempre fala. Exato. Então, eu acho que isso acaba mexendo um pouco na perspectiva de quem vai lançar. Então, tanto que como planejador, qualquer alteração que eu vinha a fazer, falar, tal categoria não está performando tão bem, eu acho que essa introdução desta maneira não vai atingir o que vocês querem com o projeto, tem que validar com o projeto. Tem que ser formalizado com um time de projeto para depois essa informação subir para um diretor ou, por exemplo, até para um CEO. Então, o planejador de demanda ele não consegue tomar uma decisão final. Ele consegue alertar e dividir a dúvida ou a angústia com o time de projetos. Mas no final do dia, é o time de projetos, pelo menos na minha experiência, quem mandava. O que Uhum. seria projetado à venda. E Sei se o adiciona, Ricardo. Erailson, é empírico e adiciona um outro componente aqui, que é um outro problema, que é o viés. Porque pensa assim, ó, a pessoa que está lançando. Primeiro, se o projeto virou um projeto, é porque ele tem uma tese de valor por trás, ele tem um case, né? E ninguém lança o produto achando que não vai vender, ainda bem. Então, ele já vem com uma carga de viés no número. Então, depositar confiança, né, no qualitativo disso é trazer viés para a previsão. Né? Acho que tem um ponto aí que é arriscado. Então você fica entre o não ter nenhuma referência e ter uma referência com viés. Acho que é isso que a área de nego planner fica aqui, ó, no meio desses dois mundos, né? Não ter nenhuma referência, referência com viés, cara. Por exemplo, na minha experiência, eu trouxe. Na experiência passada, a gente fazia a previsão e os produtos novos, o comercial que definia o espelho, que era o produto que a gente copiava e colava ali, o histórico e a previsão, né? Aplicando um fator, poderia aplicar um fator. Então, o produto A, eu vou lançar o B, quem dizia assim, o B que é um produto novo, o espelho é o A, era o comercial, mas o comercial era o principal interessado
e mandar produto para a loja, era um varejista, e mandar produto para a loja. Poxa, então ele não escolhia pelo similar, ele escolhia por um similar que vende muito, entendeu? Então você começa a trazer viés para a decisão. Esse é o ponto, um calcanhar de Aquiles, né, do qualitativo. Não que ele não seja usado, né? E aí, nesse aspecto, que a reflexão que eu trago, e aí, Railson, uma pergunta para você, cara. Vê o que você acha. Eu já tive contato com. Ok, como é que a gente usa machine learning para isso? Então, como é que a gente usa IA? A gente poderia usar IA para fazer a previsão de um produto novo, imaginando o seguinte, tá, cara? Imaginando que eu tenho atributo desse produto. Eu tenho lá uma tabela com. Eu tenho um produto que eu vou lançar, eu sei cor, sabor, fragrância, peso, largura, altura, profundidade. Sei todos os atributos desse produto. E tem ali os outros produtos também com os atributos e as vendas. A gente conseguiria fazer isso via IA? Boa pergunta, Ricardo. E aí, colocando assim um exemplo do dia a dia, se eu fosse, imagina que eu tivesse uma sorveteria e eu vendesse picolé de morango. De Uhum, repente, eu quero começar a vender agora picolé de chocolate. Então, eu já tenho ali, digamos, uma experiência de, vamos dizer assim, do quanto vai vender o picolé de morango nos próximos meses ou nas próximas semanas, certo? Então, eu posso pegar essa minha experiência, esse meu conhecimento em relação a um produto que eu já estou trabalhando com ele ali no dia a dia e uhum, aplicar para esse novo produto agora que é o picolé de chocolate. Só que aí, para isso, eu preciso saber, por exemplo, como você falou, de características, certo? Desse novo produto. Então, no caso desse novo produto, ele é um picolé com sabor de chocolate, tem a mesma gramatura de outro picolé que eu já vendo no mesmo local. Então, assim, essas informações, elas são muito importantes coletar, justamente para que eu consiga fazer esse processo de similaridade. Então, uhum. dado todas essas características do picolé de chocolate, eu consigo procurar nos produtos que eu já vendo quais produtos são similares ou que têm um comportamento similar ao produto de chocolate que eu estou colocando ele para vender agora, certo? Então, os modelos de machine learning, uma das abordagens que a gente tem é justamente essa. A gente é um produto novo, mas dado que a gente consiga ter características desse produto, certo? A gente consegue fazer, vamos dizer assim, um match com outros produtos que a gente já tem, e aí entra no ponto que você falou também, que é tipo buscar um espelho, certo? Então, por exemplo, meu produto, meu picolé de chocolate, o espelho dele pode ser o picolé de morango. Então, se no meu primeiro mês eu não tenho um histórico para colocar para os meus modelos preditivos, pode ser que esse histórico do picolé de morango sirva como, vamos dizer assim, como uma base para eu conseguir fazer previsões do picolé de chocolate. E aí, claro, e aí, com certeza, a gente precisa fazer essa avaliação, certo? Do tipo, o quão distante está ficando agora, cada mês que a gente está vendendo o picolé de chocolate, o quão distante a gente está ficando do picolé de morango, porque chega um momento ali que pode ser que uma característica ou outra do picolé de chocolate torne ele um produto diferente do picolé de morango, certo? Só que aí a gente, novamente, precisa ter características para conseguir fazer essa análise. Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando, que fiquei curioso. Então, assumindo que eu consiga fazer esse espelhamento e eu comece a gerar uma previsão para o picolé de chocolate, tendo ali o picolé de morango, Uhum. existe uma boa prática de a partir de quanto tempo esse produto tem vida própria? Eu já posso começar a confiar no histórico dele, ou os algoritmos tradicionais, sejam eles tradicionais ou não, era isso, mas sim, eles já deveriam começar a conduzir vida própria, porque eu entendo que esse processo existem duas etapas, né? Existe uma etapa a priori, não tenho nenhum histórico, vou começar a vender. E aí eu comecei a vender o produto. Ele ainda é novo, Uhum. certo? A partir de quanto tempo ele tem vida própria? Assim, ele já começa os algoritmos a poder entender o padrão dele, era isso? Certo. A gente tem diferentes algoritmos que vão ter esse limiar do tempo de forma diferente também. Então, vamos dizer, alguns algoritmos de machine learning, pode ser que eles precisem de um tempo reduzido. Vamos dizer que a gente está trabalhando em uma série que a frequência é mensal, certo? A gente está tentando prever o quanto a gente vai vender de picolé de chocolate no próximo mês. E aí, dependendo do modelo de machine learning, a gente consegue tipo, com 12 meses já consegui fazer uma boa previsão daquele produto.
Já tem outros modelos que pelo menos 3 anos de série, certo? Então, por exemplo, para conseguir pegar um comportamento de sazonalidade, ou eu conseguir pegar algum comportamento intermitente, pegar algum comportamento específico da série, que a gente só consegue ver isso ao longo do tempo, certo? Eu vou precisar de mais tempo. E aí, além dessa análise em relação ao tempo, no sentido do tipo, depois de 12 meses, talvez a gente já possa fazer essa desconexão entre os dois produtos, a gente também tem uma questão de correlação, certo? Então, na hora que a gente começar a ver, por exemplo, como eu falei, essa questão do produto de chocolate, ele começar a ter um comportamento diferente do produto de morango, então, ou a gente procura um outro produto, talvez o picolé de abacaxi agora está mais similar com o picolé de chocolate, certo? Para a gente fazer essa substituição do espelho, ou a gente realmente precisa encontrar outra abordagem que não seja em cima de similaridade para fazer a previsão desse produto. Entendido. Então, assim, o processo ele precisa que não dá para tratar o lançamento série nova dentro do mesmo bolo, do mesmo balaio que os outros produtos. Você precisa ter um olhar mais profundo nele, né? Seja qual a metodologia que você estiver aplicando. Beleza, entendi. E aí, deixa eu aproveitar e trazer mais um tema aqui. Fer e Ricardo, Erailson. deixa eu só tirar uma dúvida com o Erailson antes de você trazer outro tema. Pode falar. Erailson, você comentou que a gente precisa mais ou menos de uns 12 meses, dependendo dos algoritmos, ou 3 anos, para ele ter um histórico. Mas a gente não consegue usar, por exemplo, 1, 2, 3 meses para pelo menos 2, 3 ou 4 meses, para o modelo ele capturar alguma tendência, porque assim o planejador ele consegue falar, bom, se o modelo está dando uma tendência de queda, então eu preciso ser, por exemplo, mais pessimista para os próximos meses dessa minha introdução. Não, ele está me dando uma projeção mais estável, então não adianta eu querer ser otimista, comprar um monte de matéria-prima e produzir, que a princípio eu não vou atingir o meu patamar otimista, mas a título de curiosidade mesmo. A gente consegue, Fê. Não sei se você já assistiu, acredito que sim, que é o Doutor Estranho. Acho que é o Doutor Estranho, né? Que ele consegue criar 1001 alternativas. Então, a gente tem uma técnica em estatística que a gente também consegue criar essas alternativas, certo? E aí a gente consegue ir avaliando a cada mês qual das alternativas começam a se tornar mais prováveis, certo? Então, imagina que a gente tem um produto de 3 meses, a gente cria 10 alternativas, no próximo mês a gente já vai eliminando outras alternativas, no mês seguinte a gente vai eliminando outras, entendeu? Então, tipo, essa é uma abordagem que a gente consegue aplicar em produtos, principalmente em casos onde a gente realmente não tem similaridade. A gente tem ele por ele mesmo, então, tipo, tem que esperar pelo menos ali uns 3 meses para a gente começar a fazer essa análise. E é algo bem dinâmico, certo? É realmente prever e tirando as alternativas possíveis, e a gente, como quase tudo em machine learning, a gente trabalha com a probabilidade, certo? Então a gente vai vendo qual a alternativa ali mais provável de seguir o comportamento daquele produto, e aí com isso a gente consegue ter também uma ideia de tendência. Até porque se nesse curtíssimo prazo a venda ela oscilar muito, né? A gente tem aquele gráfico, por exemplo, do serrote, que ele sobe e desce, o modelo ele vai ou exponencializar para cima ou ele vai exponencializar para baixo. Mas é bom saber que a gente tem pelo menos alguma alternativa, pelo menos para dar um cheiro ali para o planejador, para ele não ficar tão descoberto. E o pior ainda é fazer previsão a longo prazo, certo? Então, tipo, se é difícil prever o próximo mês de um produto que acabou de chegar, prever 12 meses é quase possível, entendeu? Posso trazer a tempestade perfeita? Porque no bate-papo que a gente teve semana passada, uma das pessoas era da indústria de alimentos e trouxe a tempestade perfeita, na minha visão, que era o seguinte: produto novo, com lead time longo e shelf life curto. Tempestade perfeita, porque é muito incerto. Você tem que não é só a gente tem que ter assertividade com muita antecedência por causa do lead time longo, e se errar, você já começa zero de jogo com um problema de validade. Tempestade perfeita. Aí uma das coisas que a gente discutiu, vê só o que vocês acham. Foi assim, bom, nesse cenário, é óbvio que tem todos os cenários, né, ou todas as alternativas, tem prós e contras, tem efeitos colaterais, mas assim, uma das coisas que a gente debateu lá foi assim, se eu tenho esse cenário complexo, uma alternativa poderia ser, eu pego esse lançamento e eu faço um piloto, uma amostra,
faço um piloto em algum recorte da minha população que eu pretendo lançar, lanço com antecedência e capturo via pesquisa de mercado, via percepção, qual que é o resultado e tento fazer um proxy, né? Tento extrapolar isso no todo. É como se eu falasse assim, eu não posso investir tudo de uma vez. Então, como é que eu faço o menor investimento ou o melhor investimento com o menor risco? Você faz um MVP. É como se fosse um MVP que o resultado você conseguisse extrapolar para o todo, entendeu, Fer? Mas isso só vale se não tiver sigilo. Que às vezes a empresa não pode lançar com antecedência, entendeu? Ir para o mercado com alguma antecedência. Mas talvez fazer um proxy, um MVP, Fer, pode ser uma maneira de você coletar um pouco mais quantitativo a que aquele produto poderia vender e extrapolar isso dentro de um processo para o que seria o todo, minimizando assim o risco, né? Isso é uma alternativa aos olhos de vocês? É mesmo uma alternativa na mesa? Poderia ser, se a empresa conseguir estruturar? Eu achei isso muito interessante, viu, Ricardo? Só que acho que isso talvez seja válido para quando um produto ele tem um ticket médio mais baixo. E você consegue testar, você consegue errar e errar barato. Se é um produto caro, Uhum, uhum. aí é muita grana em cima da mesa. Mas eu gostei. Não sei a aplicabilidade. Teria que escolher, por exemplo, uma região que seria boa, que você conseguisse, por exemplo, ter todos os insumos, conseguir produzir, conseguir vender, conseguir coletar de uma maneira rápida para não atrasar o seu projeto. Porque o seu Aham, projeto ainda vai correr também. exato. E aí uma dica para quem está nos escutando, caso queira fazer isso, é importante que essa amostra ela seja bem representativa, certo? Então não adianta, tipo, eu vou liberar o produto para vender em São Paulo e estimar que vai vender X valor em relação ao todo o Brasil, certo? Então é importante que faça essa análise, mas em uma amostra bem representativa. Não tem almoço de graça. Você Tem não. embora você tenha um apoio maior na previsão, você vai ter uma complexidade maior para definir essa amostra, que também tem uma incerteza atrelada, né? Então é para o negócio avaliar mesmo, né? Depende muito de fatores de ticket médio e de como a definição dessa amostragem, se isso é algo válido, né? Muito bom. Acho que o Show de grande ponto é bola. que lançamento não tem como ser plug and play. Tem que Não tem como analisar, ser. tem que coletar dados. Muito bom. Posso trazer um último ponto que eles trouxeram aqui, e super simples esse, tá, pessoal? Que é canibalização. Olha lá. Quando a gente lança um produto, né, costuma-se olhar para o produto novo e esquece que esse produto está entrando dentro de um portfólio, está fazendo parte de um sortimento de produto e está dividindo a conta da carteira do consumidor com outros produtos. Em inglês a gente fala de share of wallets, né, que é qual a participação da carteira do cliente. Quando a gente faz, por exemplo, o lançamento de uma. Quando só tinha Coca 2 litros e chegou a 2,5 litros, a gente previu a venda de 2,5 litros e canibalizou de 2 litros, né? Deixamos de vender 2 litros, porque no final do dia o bolso do consumidor é o mesmo. E isso foi também pontuado como uma dificuldade, né? Pelos participantes desse bate-papo que a gente teve. Como fazer previsão considerando canibalização? O que vocês têm de coelho na cartola aí? Eu, assim, e aí novamente, pessoal, quem tiver um produto a lançar, não esqueçam de contratar aí um time de dados ou alguém especialista em dados, porque são os dados que vão auxiliar vocês na tomada de decisão, certo? Então, nesse momento também é preciso identificar que produtos são esses que podem cair nesse contexto. Então, novamente, a correlação, é claro que existe a famosa correlação espúria, mas uma análise de correlação entra aí também, certo? A gente consegue ver, por exemplo, um produto que começou a crescer a venda dele, enquanto outro produto começou a cair na venda. Então, é preciso ter, digamos assim, algumas análises para estar sempre observando esse comportamento, porque ele pode acontecer. Falando nesse cenário, eu acho que tem um ponto que quando a gente planeja, a gente tem 3 pontos para levar em consideração, né? Quando eu vou vender, quanto e onde eu vou vender. Só que se eu vou olhar para o lançamento, acho que tem um quarto fator, é o quanto de estoque tem na ponta. Porque se eu vou fazer um phase-in e eu vou dar para, por exemplo, o meu varejista, o meu cliente final,
ele comprar esse novo produto que eu vou introduzir, e ele tem um antigo no estoque dele, pode ser que ele não compre. Porque se ele comprar e colocar na prateleira, o consumidor final ele vai querer o quê? O produto novo ou o produto antigo? Ainda mais se eles tiverem um ticket médio muito próximo. Então tem esse ponto a ser considerado. Geralmente o time de projetos, eles têm o já considerado no orçamento, que eles falam que é descarte, é você fazer, por exemplo, queimar um produto, jogar fora, enfim, porque não vai vender, né? Ainda mais se você estiver dentro de casa. Então, dentro de casa, eles têm que colocar isso na verba, para quando eles vão fazer o sell-in para o cliente, eles precisam considerar o estoque do cliente. Falar, olha, se esse cliente está muito estocado, não adianta eu querer fazer uma estratégia de phasinho ali, porque o meu produto que eu vou tirar está consumindo um estoque muito grande dele, ele não vai querer perder esse estoque, ele já pagou pelo Uhum, produto, né? Então, acho que é um ponto de atenção. é. Muito bom, ótimas conversas aqui, pessoal. Olha, foi só uma pitada desse assunto. A gente poderia levar aqui 8 horas conversando. Eu sei que o assunto é interessante. A gente entra no detalhe porque a gente é apaixonado mesmo por isso. Eu agradeço demais, Pereira Wilson, a contribuição, o fato da gente poder bater esse papo legal e trazer um pouco de insight também, né, pro pessoal que está escutando a gente, né? Então, faço um convite aí a vocês que estão escutando a gente, continuar nos seguindo. Novos conteúdos virão, novos bate-papos virão, e a gente espera encontrá-los aí numa próxima, tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado, até mais. É mais, pessoal, obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Smart Supply, podcast que descomplica a inteligência artificial para um planejamento de demanda mais eficiente. Se você se interessou pela iSystems, pelo nosso produto Calix, entra no nosso site, que é o www.i.systems.com.br. Ali a gente explica melhor o que a gente faz aí para revolucionar as indústrias, fazer do mundo um lugar mais eficiente. Entre em contato com a gente, compartilhe esse episódio com um colega seu. Obrigada.